Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Eu queria iniciar esse meu vídeo aqui com uma frase. Não julgue cada dia pela colheita que você obtém, mas pelas sementes que você planta. Eu vou iniciar esse meu vídeo aqui falando: Temer quer fazer de todos nós os imbecis. Temer compra votos dos prefeitos na reforma da Previdência, reduzindo a dívida das prefeituras em mais de 100 bilhões de reais. Ou seja, chantageou os prefeitos. Uma atitude esta bastante grave, tanto por parte do presidente, como também por parte dos prefeitos e governadores, que o tempo todo se deixam chantagear. Também, somados a estas atitudes totalmente corruptas, somaram-se os deputados estaduais, deputados federais, senadores e os vereadores. E assim, reduzindo a dívida dos mesmos com o INSS em 65 bilhões, e que, por sua vez, irá também convencer os deputados e senadores na votação da reforma da Previdência. Veja bem, essa vantagem vai custar os bolsos dos trabalhadores, né? A tal dívida da Previdência, 35 bilhões. Ele reduziu de 100 bilhões para 65 bilhões. E o trabalhador, depois que morra, pagando essa dívida que não é dele. São das respectivas prefeituras, estados e outros que devem ao INSS. Temer continua a praticar a corrupção descaradamente e com isto trazendo mais prejuízos à Previdência, quando deveria reduzir os seus prejuízos. Os governos, durante anos, sempre fizeram e ainda continuam a fazer sempre perdoar as dívidas dos devedores da Previdência e repassar estas dívidas da Previdência para as costas dos trabalhadores, fazendo com que os mesmos fiquem pagando sempre até morrer e recebendo aposentadorias miseráveis. O relator das dívidas das empresas privadas com a Previdência quer que o governo tire as multas e os juros das dívidas e ainda dar o prazo de mais de 25 anos para pagarem estas dívidas. E que ainda assim já é a 26ª vez que o governo dá a estas empresas. Ou seja, dá 25 anos, não paga, atrasa, aí depois dá mais 25 anos, não paga, atrasa, mais 25 anos, não, quer dizer, já 26 vezes faz isso e nunca paga, fica sempre enrolando. Aí que o trabalhador tem que entender onde é que está a dívida da Previdência. Vamos parar com essa abobrinha de dizer que o cara está trabalhando, está se aposentando cedo e tem que trabalhar mais. Isso é tudo uma mentira. É isso que o trabalhador tem que entender. Bem, a maioria destas são as mesmas que nunca concluem a liquidação dessas dívidas, o que torna os pagamentos com infinitas prestações, tudo nas costas dos trabalhadores. Tá? Então, é uma questão de nunca esses devedores pagarem. Eles já fazem as coisas apropositadamente, sempre enrolando e nunca pagam dívida nenhuma e depois o governo pega e repassa para as costas do trabalhador. Os devedores do governo estão sempre renegociando suas dívidas e nunca pagam, não só do INSS, como também qualquer outra dívida que tenham ou venham a ter com o governo. E o governo, seja ele federal, estadual e municipal, dificilmente executa
executa essas dívidas. Tá? A postura que o governo federal tem de ficar sempre renegociando e nunca executando os devedores é a mesma que acontece com a prefeitura e com os estados também, é a mesma postura. Tá? O exemplo aí descarado maior agora que a gente está vendo é o governo do Rio de Janeiro. Executa mais essas dívidas. Só vem a fazer tal cobrança depois de anos passados destas dívidas. Em verdade, com tal atitudes, por conta destes governos, estimulam de fato a tais devedores a não pagarem estas mesmas dívidas. Olha só, eu acabei de citar agora que já 26 vezes que essas dívidas são renegociadas e por 25 anos não pagam. O devedor o que é que faz? É como se fosse um deboche. Ele não paga nada, vive sempre renegociando, morre, não vai pagar dívida nenhuma, repassa isso para o trabalhador. É assim que funciona. É o Estado, é o governo federal e é o município. É a mesma coisa. A gente tem, nós como cidadão temos que dar um basta nessa política podre o tempo todo que faz a coisa repassar os custos para as costas do trabalhador e da sociedade de uma maneira geral. E agora o relator Newton Cardoso, filho do ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, que é devedor, ou seja, botaram relator. É o tal provérbio que a gente fala, é raposa para tomar conta do galinheiro. Né? Botaram um filho do governador lá de Minas, Newton Cardoso, que é filho do ex-governador de Minas, para fazer a relatoria da negociação das dívidas. Quer dizer, era a festa que o cara queria, era a festa que os devedores da Previdência queriam. E que também o próprio é devedor do INSS. E tem mais de 30 empresas. E quer agora, de novo, fazer nova renegociação destas dívidas, ou seja, é o chamado refis. É esse prazo de negociação, com as mesmas cláusulas de contrato, o que é um verdadeiro absurdo. E como pode um devedor do INSS ser o responsável pela maior parte das negociações dessa dívida? É um absurdo total. Temer diz que o seu governo melhorou o país e, no entanto, o mesmo comprova ser uma grande mentira. E ele, Temer, ser o maior alimentador da corrupção. As suas próprias ações vêm comprovando tal fato, pois até agora só o governo fez mais de 50 mil demissões. E ele diz que está gerando emprego. Eu não sei quem é o bobo que acredita nessas histórias. Isto ele não divulga com frequência. Só nos Correios são mais de 8 mil demissões, mais de 16 mil demissões no Banco do Brasil, mais de 12 mil demissões na Caixa Econômica Federal e em várias outras empresas, como a Petrobras, com 13 mil demissões. E outras demissões de empresas governamentais que estão em suas gavetas. Na Petrobras, o governo vendeu vários patrimônios e campos petrolíferos, somados aos leilões das bacias petrolíferas, que arrecadou apenas 8 bilhões, o que é simplesmente estar liquidando o patrimônio público por sua conta. Um detalhe que eu quero acrescentar é o seguinte, olha só, recentemente você viu na televisão que a Noruega vai reduzir o orçamento em 400 milhões que eles doavam lá para fundo de proteção ao meio ambiente na Amazônia. Olha só, não existe país que é amigo de outro país nenhum. Para o país existe um interesse. A Noruega fazia essa doação porque ela também teve benefício que comprou uma bacia petrolífera aqui da Petrobras por o barril do petróleo valendo a R$1,20 o dólar. Tá? Para você ter ideia, não dá nem 4 reais. Quer dizer, também é uma jogada de interesse. Vamos parar com esse negócio de achar que ela é boazinha. Ela fez essa doação e na hora depois obteve muita vantagem. Então se ela não der, pouca importância faz. O Brasil que tire o dinheiro do bolso e passe a proteger o ambiente e parar com essa postura de ficar vendendo nosso patrimônio a preço de banana e ganhando teoricamente vantagem do outro lado, que não é vantagem nenhuma. Quem ganhou, teve vantagem aí, foi a Noruega, mais ninguém.
enquanto o país tem mais de 1 trilhão e 300 bilhões de reais em reservas, em dólares nos Estados Unidos, tá? Você pega lá, o Brasil tem hoje mais de 420 bilhões de dólares. Você converter esses dólares em reais, isso vai dar mais ou menos 1 trilhão e 300 bilhões. Está lá na conta dos Estados Unidos. E o Brasil aqui vendendo patrimônios da Petrobras para ganhar 8 bilhões. Enquanto tem lá 1 trilhão e 300 bilhões. Quando o governo Temer deveria estar obrigatoriamente trazer esse dinheiro de volta para o Brasil. Se o governo não faz, isto é porque, primeiro, não gosta do país. Segundo, quer afundar ainda mais o nosso país, vendendo todo o patrimônio. E terceiro, quer ficar alimentando os Estados Unidos com nosso dinheiro. Os nossos governantes nunca gostaram do Brasil. Temer é apenas mais um destes políticos medíocres que não tem a visão, nem muito menos a competência para mudar nem um país e nem para mudar a ele próprio. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.